Neste vídeo, falaremos sobre um dos maiores enigmas dos ensinamentos de Jesus, as 7 parábolas sobre o reino do céu. Elas estão lá no Evangelho de Mateus e são tipo as peças de um quebra-cabeça, sabe? Que quando a gente junta tudo, revelam um quadro completo e bem surpreendente. Bora começar a montar isso aí? Então a grande pergunta é essa: o que exatamente é esse tal de reino do céu? Jesus não chegou e deu uma definição de dicionário simples e direta. Pelo contrário, ele usou essas histórias, as parábolas, que são meio enigmáticas, para descrever como esse reino funciona, como ele cresce e qual o destino dele. Um reino que, segundo ele, já estava começando a aparecer ali, com ele. E para a gente decifrar esse enigma, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender por que ele usava parábolas. Depois, vamos dar uma olhada nas histórias que falam sobre o começo, sobre o valor e sobre o juízo do final do reino. E aí, no fim, a gente junta todas as peças para revelar o mistério. Beleza, para começar, a gente precisa entender o método. Por que falar por meio de enigmas em vez de ser assim totalmente direto? A resposta para essa pergunta é literalmente a chave que vai abrir a porta para todo esse mistério. É que as parábolas, olha só que interessante, elas funcionavam como um tipo de filtro. Pensa assim. Para a multidão que ouvia sem um interesse real, era só uma historinha curiosa. Mas, para os discípulos, para quem estava buscando entender de verdade, as mesmas histórias viravam uma janela para verdades espirituais, revelando os segredos do reino. Ok, agora que a gente já tem a chave, vamos analisar o primeiro grupo de peças do nosso quebra-cabeça. Essas parábolas mostram como o reino começa de um jeito bem humilde e depois se expande de umas formas bem surpreendentes. Aqui a gente tem 3 imagens super fortes. A do semeador mostra que a receptividade é fundamental. A semente só vai germinar em terra boa. A do grão de mostarda ilustra como um começo minúsculo pode levar a um crescimento inevitável e gigante. E a do fermento revela um poder que transforma tudo de dentro para fora, que se espalha por todo o ambiente. Certo. Se o reino cresce desse jeito todo, qual é o verdadeiro valor dele? As próximas 2 parábolas respondem essa pergunta de um jeito bem radical, revelando o que ele exige de quem o encontra. O valor do reino é apresentado como algo incalculável. Tanto o homem que encontra um tesouro escondido, quanto o comerciante que acha a pérola perfeita, os dois vendem tudo o que eles têm, sem nem piscar, para conseguir aquilo. A mensagem é muito clara. Encontrar o reino significa reorganizar todas as prioridades e estar disposto a sacrificar tudo que antes parecia valioso. Bom, e agora a gente chega no último grupo de parábolas que trazem um tom de alerta. Elas falam sobre essa coexistência do bem e do mal, mas também sobre um acerto de contas que vai acontecer no final. Essas 2 histórias são bem sóbrias. A parábola do joio diz que o mal vai resistir e que bem e mal vão crescer juntos até a colheita final. A da rede reforça isso, mostrando que, no fim, vai ter uma separação definitiva. É um alerta bem direto de que o juízo vem aí. Agora sim, com todas as peças na mesa, a gente pode finalmente começar a montar o quebra-cabeça e ver o quadro completo que Jesus estava pintando sobre o reino do céu. E quando a gente junta as peças, a gente vê como cada parábola adiciona uma camada de sentido. Tem a necessidade de um coração aberto, a realidade de que vai ter oposição, o crescimento que é garantido, o poder que transforma, o valor supremo e, no fim, o juízo final. Juntas, elas não são só histórias separadas, mas são os capítulos de uma única e grande narrativa. E a história é esta. O reino de Deus começa de forma discreta, quase imperceptível, como uma semente. Mesmo com resistência, o crescimento dele é inevitável e massivo. E tem um valor tão imenso que exige um compromisso total de quem encontra. E tudo isso culmina, no fim, em um juízo que vai separar tudo. Esse enigma das parábolas, então, deixa a gente com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa através do tempo. Se o valor do reino é tão alto que exige o sacrifício de tudo, o que ele oferece em troca que faz essa ser a decisão mais sábia de todas? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.